Olá! A morte é a única certeza da vida, mas só de falar no assunto já ficamos com medo. E por que tornamos a única certeza da vida em um dos maiores tabus da existência? No Estúdio 4 desta semana, vamos falar da morte, das fobias, da dor que ela nos causa quando perdemos alguém, dos conflitos e sobre o que podemos fazer para enfrentar o turbilhão de sentimentos que o tema envolve. Com a gente no estúdio desta semana estão o psiquiatra Rogério Riffel, o médico e espírita Jorge Anunciação e a psicóloga Ciomara Benincá, que é professora aqui da Universidade de Passo Fundo. Bom, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir uma enquete que a nossa equipe fez na rua, conversou com pessoas sobre esse assunto, vamos ver o que eles responderam. Você pensa sobre a morte? Não. Penso. Já pensei. Claro, penso. Não. Penso, mas não me preocupo. Penso. Claro que penso. Qual a sua opinião em relação a esse assunto? Eu penso que a gente é como a natureza, né? A gente vai ter que estar nessa vida aí uma passagem. E a gente vai ter que enfrentar um dia, né? A coisa mais certa da vida é a morte, eu acho. É uma questão normal da vida. É a natureza. É assim. Pra mim é só uma passagem, uma libertação. Eu procuro não pensar algo que vai ser certo, né? Na vida, não procuro ter esse pensamento. É algo que vai acontecer naturalmente. Não tem por que ficar pensando. Qual a sua opinião em relação a esse assunto? Passa para outra parte da vida, da continuidade, outra parte da vida. Que nós existimos sim em outra dimensão. Que somos espíritos, somos eternos. Então a morte é só uma passagem. Costuma falar sobre isso? Costumo. Até já fiz um testamento vital e o meu filho sabe disso. Por que você tomou essa decisão? Porque eu li uma reportagem uma vez que falava sobre testamento vital e eu achei bem interessante. Aí achei importante deixar isso para o meu filho. Que ele saiba o que eu quero, que se acontecer alguma coisa comigo, que eu não tiver condições de definir a minha vontade, ele sabe o que eu penso sobre isso. E fala sobre isso com familiares, amigos? Procuro não falar. Não gosto de falar. Não é um assunto que me atrai. Procuro deixar quieto. Chega a falar sobre isso? Não, isso fica só entre a minha memória mesmo. E tem medo? Não tenho. Por quê? Não tenho medo porque confio em Deus. E acredito que quando sair desta vida, eu vou para uma melhor. Isso depende de cada um. Depende do que nós fizermos aqui. Não tem por que ter medo, porque se tiver que acontecer, você tendo medo, não vai ter que ir com medo igual, né? Bom, a gente viu aí opiniões diversas, não é? Mas o sentimento maior, ele é de medo, ele causa muita fobia. Por que isso? A psiquiatria explica esses medos, doutor Rogério? A primeira grande depressão do ser humano é quando ele nasce. Isso Ana Freud que falava. Porque quando ele nasce, ele se dá conta que a vida é finita. Ou seja, a percepção de que a gente está num caminho único, né, e que o final desse caminho é a morte, já faz com que a gente sofra antecipadamente por isso. Então, mas nós não nos damos conta de que em todos os dias a gente morre. A gente morre para renascer. Quando a gente tem uma condição de bebê, a gente tem que abrir mão daquela condição para se tornar uma criança maior. Quando a gente se torna criança, a gente tem que abrir mão para se tornar adolescente. E da adolescência para a fase adulta e assim por diante. Então, cada vez que nós passamos por fases, cada vez que nós abrimos mão de alguma coisa, nós temos que morrer um pouco para renascer novamente de uma forma mais forte, mais adaptada. Uhum. Agora, o pensar na morte, ele causa um sofrimento terrível nas pessoas. As pessoas preferem não pensar, que é para não sofrer antecipadamente, seria isso? Sim, nós temos como grande tabu, né, a morte, como outros tabus, mas a morte é uma situação que gera muito medo. Por quê? Porque na morte a gente, embora tenha a percepção muitas vezes, né, o povo brasileiro é um povo bastante religioso.
Tem um estudo recente que mostra que 90% da população brasileira tem uma religião, né? E 10% frequenta qualquer religião em qualquer momento, né? Ou seja, é um povo altamente religioso e que tem, né, na religiosidade o seu alento, a sua calma para conseguir lidar com esses medos que são medos humanos. Nós temos medos naturais e um deles é a morte. Bom, doutor Jorge Anunciação, as pessoas também relatam que essa é uma passagem que eu vou ficar melhor numa outra dimensão. Essa perspectiva, de um modo geral, das pessoas, é um alento para reduzir o sofrimento ou, de fato, as pessoas acreditam que estão aqui de passagem? A maioria das pessoas não acredita nisso, né, que estão aqui de passagem. A religião católica diz que a vida é eterna e que voltaremos para prestar contas ao final. A vida é uma só, acabou-se, né? Mais ou menos como pensa o humanismo e o existencialismo, que acreditam que a vida é aqui, então há uma liberdade de você fazer o que você quer, porque não haverá futuro. Esse era o pensamento de Sartre, de Kierkegaard, Nietzsche, enfim. Então, havia um determinismo. Você nasceu, Deus não está interessado nos seus problemas, você vai resolver as suas coisas, vai viver, né? A maioria das pessoas não acredita. Embora o Brasil seja o país com o maior número de espíritas, a maioria da população teme a morte, talvez por medo do desconhecido, ou por medo da não conclusão das tarefas. E é interessante observar, talvez, com a Silmara e com o Rogério, que o enfrentamento da ideia da morte muda de acordo com a idade da gente. Por exemplo, eu não temo a minha morte, mas eu temo a morte dos meus familiares. Eu estou preparado para morrer. Eu não estou preparado para a morte das pessoas que eu amo, que isso é muito doloroso. Então, a condição é confortante de que continuaremos, que existem outras possibilidades e que a gente apenas troca de frequência, de faixa, de estrada, é bom para a nossa alma, porque empresta para a nossa existência algo extraordinário, que é uma vida com significado. Existe uma missão, você vem cumprir uma tarefa e você vai embora. Não há jogo de futebol que dure para sempre, não há novela que dure para sempre. As tarefas têm que ser cumpridas. Quando você encontra um sentido na tua existência, a morte parece ser uma coisa natural. É uma etapa. É natural. De evolução. Quando você não consegue fazer aquilo, porque todo mundo fala que, acho que vocês vão concordar, as pessoas dizem, quando eu estava para morrer e eu me recuperei, passou um filme na minha cabeça. Parece que você viu tudo aquilo que você deixou de fazer. Existe um relato na internet de um sujeito que o avião cai lá no Rio Hudson e ele sobreviveu, todos sobreviveram, até um filme agora com Tom Hanks que está para sair no Brasil. E ele pensou nessa queda do avião que durou segundos, ele pensou 3 coisas. Primeiro, a minha vida é uma adega de vinhos velhos e guardados. Os melhores vinhos eu guardei, não ofereci para os meus amigos, não ofereci para a minha família. Quer dizer, as melhores coisas que eu tenho, eu fiquei represando para quê? Segundo, quanto tempo eu perdi com bobagens na minha vida? E terceiro, o que eu quero? Bom, eu só queria ver os meus filhos crescerem. E de repente ele diz, eu tenho 15 segundos de vida e nada disso, fiz tudo errado. Mas ele sobreviveu, e ele acordou então para a vida, para uma vida de significados. Interessante. Bom, eu vou usar esse gancho, mas no próximo bloco, antes disso, quero saber da professora Silmara, existe a psicologia da morte. Exato. A senhora trabalha aqui na universidade com esse tema. Eu gostaria que nos explicasse o que é a psicologia da morte, qual é a finalidade dela. Bem, a finalidade da psicologia da morte é a oportunidade que a gente dá ao estudante de psicologia da UPF em se deparar com as questões existenciais, né, no sentido de poder lidar com isto, tanto em relação a si mesmo, quanto em relação à sua clientela, aos seus pacientes, né. É uma disciplina eletiva
que tem um tom mais reflexivo, onde a gente aborda questões fundamentais, desde aspectos socioculturais da morte no Ocidente, né, até questões relativas a suicídio, paciente terminal, né, questões relativas ao luto e como lidar com todos esses aspectos de ordem complexa e que estão diretamente envolvidos na maneira como a pessoa vive. Quer dizer, a maneira como ela encara a sua morte também vai determinar a maneira como ela vive. Né? Na verdade, quando nós falávamos antes de por que não se fala sobre morte, né, é muito difícil falar de algo que é uma não experiência. Né? Nós não vivemos essa experiência. É algo desconhecido. As pessoas que já viveram, pelo menos assim em tese, não estão aqui para nos contar como foi. Né? Nós temos experiências de EQM, né? Que as pessoas estiveram mortas, mas voltaram. Mas isto não é algo reconhecido, não é alguma coisa que a gente possa trabalhar em termos empíricos. Né? Além disso, é muito difícil falar de algo sobre o qual nada se possa fazer. A morte é uma prova da impotência do ser humano. Ela será inexorável, independentemente do quanto eu tenha trabalhado, de quem eu tenha sido, de quanto dinheiro eu tenha juntado, quantos amigos eu tenha feito. Vai chegar o momento em que eu vou. Né? E lidar com esta inexorabilidade, com esta absoluta impotência diante disso, é muito difícil para boa parte das pessoas. A senhora acha que encarar a morte mudou muito em relação ao passado e à história? Com certeza, mudou muito. O luto, né? por exemplo, só para dar um exemplo, o luto, por exemplo, mudou muito, né? As pessoas não fazem mais aquele luto de um ano, com roupa escura, já é uma outra forma de fazer. Na verdade, os rituais mudaram de uma maneira geral. O próprio né? velório mudou. Né? Exatamente. Isso tem a ver com várias questões, né? Desde as mudanças mais básicas, tais como a permissão de que uma viúva possa viver a sua vida depois da partida do seu marido, até questões da ordem médica também, do desenvolvimento, do conhecimento das doenças, né? Nós temos até rituais relativos ao próprio cemitério que mudaram, né? Se a gente for voltar antigamente, um pouco antes da Idade Média, a gente tinha cemitérios a céu aberto, né? Era uma cova comum, onde os corpos eram, na antiguidade, eram jogados ali, porque eram apenas corpos, né? Mas não havia o terror de ver aqueles corpos mortos, porque aquilo era visto pelas crianças, era em praça pública, não havia nenhum problema em presenciar a morte, porque isso era do dia a dia. Já hoje em dia, com a hospitalização da morte, né, com a retirada da morte dos ambientes comuns, se criou, digamos assim, uma curiosidade em torno disso. Nós poderíamos até comparar que o mesmo tabu que se tinha em relação ao sexo, hoje mudou para a questão da morte. Para a gente ver corpos mortos, para a gente ver pessoas morrendo, é só em situações assim, onde se compartilha fotos, se compartilha vídeos, justamente... E como se compartilham esses como tipos esse desejo das pessoas As pessoas, de ver. quando vem um acidente, elas param para fotografar e fazem questão de... E o que acontece com pessoas que fazem isso? Inclusive, assim, pegando um gancho, veja como é importante que a Silmara falou. Quando os meus pais morreram, e já faz alguns anos, uma semana de intervalo, pediram que eu dissesse alguma coisa ali ao lado dos caixões, né? E eu disse a mesma coisa. Eu disse, olha pessoal, é a última vez que estamos juntos, materialmente, com eles, e eu gostaria de que esse momento não fosse um momento de tristeza, fosse um momento de agradecimento. Meu Criador permitiu que eu convivesse mais de 50 anos com essas figuras. Aprendi um monte e temos muito a oferecer daquilo que eles nos emprestaram. Então, eu pediria que fosse feita, que não fosse um momento de tristeza, um momento de reconhecimento. Uma pessoa estava presente e no futuro, quando o pai dela morreu, ela fez mais do que isso. Ela fez um discurso semelhante lá em Vacaria,
e ela pediu que fosse dado uma salva de palmas para o pai dela que estava sendo enterrado. Diz ela que até o padre se emocionou e chorou, porque é uma maneira diferente, entende? Talvez uma ideia do filme, do livro Admirável Mundo Novo. No Admirável Mundo Novo, quando as pessoas estavam para morrer, elas eram levadas a um hospital e morriam no hospital e se fazia uma festa. As crianças eram levadas, aquele cara vai morrer, vai ter bolo, vai ter chocolate, vai ter tudo. E havia uma festa. Então ninguém mais temia a morte porque a morte era uma festa. É uma concepção futurista, quem sabe possa ser aplicada, né, na nossa geração aí. A gente vai, professora Silmara, desculpa, a gente vai fazer um intervalinho, o tempo já esgotou, mas a gente volta nesse assunto em seguida. É só um minutinho. Estamos de volta e a gente vai direto para o Doutor Anunciação para complementar a história do filme. Isso. O Aldous Huxley escreveu um livro em 1930 e poucos, em que ele coloca a seguinte situação. Deus existe pelas nossas necessidades. Deus existe porque a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de envelhecer, porque a gente tem medo de morrer. Então há uma necessidade. Então, num futuro humanístico, a civilização conseguiu controlar as doenças, não havia mais necessidade, não havia mais aspirações sociais. Todo mundo estava faceiro em ser o que era, não havia mais doença. Quando você atingia 25 anos, os caras faziam um soro em você, você ficava para o resto da tua vida com aquela aparência de 25 anos. Mas um dia a gente não tinha conseguido deter a morte. E para que a gente vencesse o medo da morte, então as pessoas eram hospitalizadas e elas morriam no hospital e havia uma grande festa. Então as crianças desde cedo passaram a temer a morte. Aliás, a morte era comemorada. Que bom, hoje vai ter chocolate, hoje vai ter refrigerante. Então esse livro do Aldous Huxley, ele leva uma contemplação da necessidade da fé. A fé existe pelas nossas deficiências. Nós buscamos Deus quando nós temos problemas. Nós temos que pedir alguma coisa. Então, é um relato interessante de como é que se encara, nós ocidentais encaramos a morte completamente diferente dos orientais, né? Nós somos muito materialistas. E esse apego à nossa materialidade faz nos ter esses temores. Talvez é isso que a Silmara trabalha, e o Riffel também trabalha, né, nas suas clínicas. Realmente, o que na verdade, quando a gente vai a fundo sobre o temor da morte, na grande maioria das vezes, não é a morte que se teme, mas é a dor, é a perda, né? Então, o que se teme, como o Dr. Jorge falava anteriormente, né, é de lidar com a perda das pessoas que eu amo, né, ou lidar com a privação de estar com elas. É muito difícil, quando a gente pede para as pessoas conceituarem a morte, elas dizem, bem, é uma não-vida e é um momento em que eu estarei longe das pessoas que eu amo. E isto realmente é assustador. E é preciso que seja significado, né, de alguma maneira, para a gente poder lidar, porque isto é inevitável, vai acontecer com todo mundo. Os profissionais que estudam a psicologia da morte é que têm a capacidade de auxiliar essas pessoas que ficam, não é, a enfrentar esse sofrimento. E a religião também faz um papel muito importante, né? Porque é a religião que vai trazer as respostas a perguntas sobre as quais eu não consigo achá-las. Quer dizer, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, né? Por que vale a pena? A religião traz as respostas a esta necessidade de transcendência que é da natureza humana. Bom, você disse que os rituais mudaram muito, e mudaram, não é? Os velórios, eles não são feitos mais em casa, como eram até 3 ou 4 décadas atrás. Hoje até se tem a possibilidade de fazer um velório, 10 horas da noite, você encerra, fecha a capela, dorme em casa. Online, né? Online. E o luto também mudou. Mas existe um tempo adequado para o luto, professora Silmara? Aqui nós temos uma diferença, né?
porque nós temos aqui uma visão mais psiquiátrica, né, do luto, e temos uma visão mais compreensiva da psicologia a respeito do luto. Né? Na nossa opinião, né, de psicólogos, o luto é um processo e como processo ele vai ser individual, né? E, digamos assim, é muito complicado da gente estabelecer um tempo para que a pessoa se recupere desse luto, independentemente dos manuais que determinam esse tempo, né? O importante é que a pessoa, aos poucos, vá conseguindo estabelecer uma nova rotina, ou novos objetivos de vida, que ela consiga ter uma perspectiva de futuro, achando um lugar para aquela pessoa que morreu dentro dela. Que ela não deixe de pensar naquela pessoa, mas que o fato de pensar naquele que se foi não represente a desistência da vida futura. Né? Eu diria assim, em termos muito simples, né, que a gente tem como avaliar o luto em termos de um luto mais complicado ou de um luto normal, o tempo que a pessoa leva para retomar os seus objetivos de vida. Doutor Riffel, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso também. O luto, me parece, assim, às vezes as pessoas perguntam, a gente tem um serviço de oncopsiquiatria, onde muitas vezes, e essa é uma função médica atual, né, nós falamos muito em qualidade de vida. Com o aumento da longevidade, a gente também tem que começar a pensar em qualidade de morte. A gente tem que ajudar as pessoas a morrer bem, né? E às vezes me perguntam quanto tempo vai durar esse luto. E a gente não sabe, porque o luto, a resolução do luto, ele é proporcional à qualidade de vida que tu tivesse com aquela pessoa, né? Ou seja, se foi uma vida conflituosa, esse luto vai ser muito conflituoso. Então, o que eu costumo dizer para acalmar é que o luto ele demora o mesmo tempo que a pessoa demorou para nascer, né? Por quê? Porque tem pessoas que convivem com outras e não nascem nunca para aquelas pessoas. Porque elas nunca se mostram, elas nunca conseguem uma interação tão saudável a ponto de realmente nascer na vida daquela pessoa. E justamente esse sofrimento, essa guerra que se trava entre duas pessoas que convivem, mas que não nascem uma para a outra, é que vai ser o dificultante daquela resolução do sofrimento e da perda. Então, me parece assim que o conseguir trabalhar a perda, a morte, o luto, ele está muito ligado ao entendimento que a pessoa tem. Nós falamos que a situação mais certa da vida é que a morte é o caminho, é o final do caminho. Algumas pessoas interpretam isso de uma forma talvez melancólica, como se estivesse ligando o cronômetro inversamente e ele estivesse correndo até zerar, que seria a morte. Outras pessoas acham que o cronômetro vai numa crescente, né? E ele tem o máximo da vida na sua juventude, na fase adulta, e pode tudo, e aí de repente o cronômetro começa a correr ao contrário. E aí isso gera muito sofrimento. Por quê? Porque a vida ela deve ser construída aos poucos, justamente porque ela tem que construir o final do caminho. Eu sempre comparo conversando com os pacientes, eu digo, olha, não fique chateada com isso que te aconteceu. Se alguma pessoa agride, magoa, né? Por quê? Porque a vida é que nem um grande hipermercado. Nós temos um carrinho vazio, nós entramos no hipermercado, nós podemos tudo. Nós podemos botar o que a gente quiser dentro daquele carrinho, nós podemos botar uma televisão, nós podemos comprar comida cara, mas na hora de chegar no caixa, a realidade cai. E o caixa, não sei se é se é o momento, né, do encontro com o pós-morte, ou se é na própria vida, onde a pessoa faz uma reflexão sobre aquilo que fez, sobre aquilo que aconteceu. E enquanto a pessoa tiver a possibilidade do seu último suspiro, ela tem a possibilidade também de se tornar um ser humano melhor. Se ela conseguir se arrepender, se ela conseguir pensar, se ela conseguir perceber o mal ou o bem que ela fez
para as pessoas com quem ela conviveu. Então, me parece que a resolução da morte, ela está muito relacionada a essa questão do bem viver, né? Do viver plenamente, construir, né? Para que se possa se desprender bem dessa vida. Né? Interessante, quando a gente se encontra, infelizmente, nas nossas idades, lá no memorial, qual é a sensação que a gente tem? A gente tem uma sensação de frustração porque nós devíamos ter vivido mais com aquelas pessoas que estão ali e nós não fizemos isso. E aí entra um negócio muito bacana, Zomara, que o Rogério falou, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida, na minha opinião, é diferente de vida de qualidade. Por exemplo, se eu sento lá na praia, os pés na areia, o sol maravilhoso, aquele calor, guarda-sol, cerveja, crianças passando, não tem ninguém depressivo, nem triste. Eu digo assim, isso é uma qualidade de vida, eu mereço isso. Porque a qualidade de vida, às vezes, vem de fora para dentro. É o sol, é o calor, é a cerveja, é as pessoas. Isso é uma qualidade de vida, eu mereço. Mas isso não significa que eu tenho uma vida de qualidade. Vida de qualidade é aquilo que é aplicado no cotidiano. É aquilo que me faz trabalhar bacana, de voltar para casa, promover o bem-estar dentro da minha família, viver com as pessoas que eu gosto. Quando eu começar a eliminar coisas que eu não gosto e dispensar tempo para as coisas que eu gosto, aí eu passo a ter uma vida de qualidade. E aí, normalmente, as pessoas só se dão conta disso quando estão chegando próximas do fim, né? Então, o que acontece? Quando eu vou embora, mas eu tive uma vida de qualidade, poxa, eu digo assim, cara, não sei quem é que me colocou no dia 5 de maio de 1957 aqui nesse mundo, mas muito obrigado, cara, a minha vida foi cheia. Meu carrinho de supermercado Você tá não lotado. sofre, mas também quem fica não sofre também, não é? Exatamente, Porque tem certeza né? de que foi... E veja como é interessante, e talvez seja um tema da Xiomara, é uma obrigação nossa nos prepararmos para a própria morte. Eu não quero que os meus filhos se assustem com o pavor que poderia me dar quando eu tiver que passar Essa preparação, dessa. você fala em que sentido? O que acontece? O Papa João Paulo II, que tinha, quando ele fez 80 anos, ele fez uma carta, que ele disse assim, eu agradeço a Deus por tudo que me deu, porque o que me deu foi muito mais do que eu imaginei que eu ia ter um dia. E eu não tenho direito de pedir mais nada, mas eu queria pedir uma coisa, que na hora da minha passagem, que eu não tremesse as pernas. Aí o Criador, acho que foi tão bondoso com ele que deu um Alzheimer para ele. Que aí ele não concebeu o momento, ele não teve a consciência do momento da passagem. Bacana, né? Não, realmente essa questão do tempo é fundamental quando se fala de morte, né? Porque a gente diz, eu só me dei conta das coisas que eu não fiz na hora da minha morte, né? Quando eu cheguei perto, que eu vi da possibilidade da morte. Mas, na verdade, se nós não tivéssemos esta noção de tempo, né, se nós não fôssemos balizados pelo tempo, boa parte da nossa vida não aconteceria, porque a gente não levantaria de manhã da cama num dia frio, né, se a gente não tivesse o tempo para realizar as coisas. Né, nós não passaríamos algumas dificuldades, nós não enfrentaríamos desafios, porque nós teríamos todo o tempo do mundo. Né? Então, a questão do tempo é fundamental e a morte é o balizador. A gente enfrenta dificuldades, a gente procura obter gratificações para ter uma vida bacana neste tempo que nos é dado. Alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo, né? Mas é fundamental essa consciência. Quando as pessoas dizem eu procuro não pensar sobre isso, é uma pena, né? Porque pensar sobre isso qualifica a vida. Do tipo, o que eu quero comprar, o que eu quero colocar no meu carrinho, considerando que o meu tempo é limitado. Não adianta eu deixar para amanhã, tem que ser agora, né? Porque... É por isso que as pessoas, quando se deparam com a quase morte, elas mudam completamente as suas vidas, não é? Porque elas mudam a sua percepção. Exatamente, porque elas veem que pode ser amanhã. Né? Então, o que eu quero colocar no meu carrinho hoje?
não dá para deixar para amanhã, porque o amanhã talvez não exista. E quando as pessoas dizem, eu procuro não falar sobre morte com os meus familiares, é uma pena, porque falar sobre isso qualifica as relações, qualifica a vida, não no sentido mórbido, do tipo, como será que eu vou morrer? Não é isso, mas qual é a vida que eu quero levar? Né? Qual é a vida que eu quero levar em família? O que é importante para nós? Como eu quero ser lembrado daqui a um tempo? Isso é tão dignificante para o ser humano, né? Poder pensar como vai ser daqui a um tempo quando ele não estiver mais aqui. Ele é o único que pode fazer isso. E por que não? E talvez essa seja a chave para a eternidade, né? Exatamente. Ou seja, no momento que a gente morre, né, e não existe mais fisicamente, aonde uma pessoa diga assim, eu conheci uma pessoa que me disse uma coisa boa, ou eu conheci uma pessoa que passou pela minha vida ou pela vida da minha mãe e fez o bem, nesse momento a eternidade se impõe. Né? É o compartilhamento do conhecimento, não é? Porque não vai com ele, com aquele que essa é a morreu. transcendência. Eu quero falar sobre educação das crianças, mas só que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Estamos de volta, hoje recebendo o psiquiatra Rogério Riffel, o médico Jorge Anunciação e também a psicóloga e professora da UPF, Ciomara Benicá, porque o tema dessa semana é a morte, por que não falamos dela, não é? E sobre ela, basicamente. Bom, a professora Ciomara deu uma deixa para esse bloco, que é por que não falar com seus familiares sobre morte? Como lidar com esse assunto com as crianças? Tem uma regra? Me parece assim, não existe uma receita de bolo, né? Cada família vai encontrar a sua maneira, mas é bem importante a gente permitir que a criança tome o contato com a finitude. Né? Que desde pequena ela saiba que existiram familiares antes daqueles que ela conhece, que eles contribuíram para a história dessa família, que alguém da família está doente e que ele pode morrer. É claro que o entendimento da criança vai depender do estágio cognitivo em que ela se encontra, mas ela vai encontrar uma maneira de significar esta perda. É até importante falar sobre isso com a criança, para que ela não imagine, porque ela, na fantasia dela, ela vai conhecer a pessoa, de repente a pessoa não vai existir mais. Para que ela não imagine que exista um desaparecimento mágico de todas aquelas pessoas com as quais ela deixa de conviver. Então, a criança saber que as pessoas morrem em algumas circunstâncias, inicialmente elas pensam que as pessoas morrem só depois de muito velhinhas, depois ela começa a entender que existem doenças, depois ela entende que existem acidentes, e assim ela vai dominando essa questão que é inexoravelmente humana. Nesse sentido, a gente vai estar colaborando para que, no momento em que ela se deparar com a necessidade de elaborar um luto, ela tenha as ferramentas, parte das ferramentas que ela precisa. Ela vai encarar isso de uma maneira para encarar forma. Naturalmente. Bom, a professora Ciomara coloca que seria natural que as pessoas morressem ao envelhecerem, mas aí a gente tem acidentes no percurso. E, obviamente, quando a morte não é natural, essa dor ela é muito maior, não é, doutor Riffel? A gente costuma dizer que toda perda que contraria a ordem natural das coisas, a ordem natural da natureza, ela acaba sendo traumática. Então, as mortes acidentais, as mortes precoces, as situações onde a pessoa adoece muito cedo, geralmente os tumores que atingem jovens são tumores raros, porque não é o natural falecer. E mais agressivos, né? Então, a gente sabe que essas questões são muito difíceis para a família, muito difíceis para o meio, tanto que cada vez que acontece uma morte traumática é uma comoção. Toda vez que acontece uma morte de um jovem ou de jovens em acidente de carro, a gente sempre diz, jovem para morrer ou é em acidente ou é numa doença grave, uma doença rara. Não é o natural. E isso geralmente mexe muito com as pessoas,
Porque a morte próxima da gente, ela faz com que a gente se remeta à finitude. Então, a gente começar a conviver com pessoas, né, e essas pessoas virem a falecer, a gente começa também a perceber que a nossa vida também é vulnerável, que a nossa vida também não vai ser eterna. E isso muitas vezes gera um sofrimento muito grande, uma fobia, né, uma evitação. Eu imagino que hoje, por exemplo, no programa, muitas pessoas devem ter se questionado, assisto ou não assisto? Porque vai falar sobre uma coisa que eu não gosto de ouvir. Não gosto de ouvir. Mas a gente também tem que saber que o homem, ele é muito ambivalente em relação às situações. Ao mesmo tempo que o homem rechaça a morte, parece que muitas vezes nós temos uma atração muito forte por ela, pela morte. Eu ia fazer essa referência, porque, e a gente mencionou no primeiro bloco, não é? Como as pessoas param para ver acidentes de trânsito, ver pessoas mortas nesses acidentes ou ver crimes. E só para trazer um dado aqui, essa semana foi divulgado um anuário sobre a violência no Brasil e o Brasil superou todos os seus recordes, 61 mil homicídios em 2016. Quer dizer, a morte violenta, ela está muito próxima de todos nós. Exatamente. E me parece assim que isso vai fazendo com que a gente brinque com ela, com que a gente tente jogar com a própria morte. Vai banalizando, né? Eu sempre digo, às vezes a gente recebe em grupos no WhatsApp, né, fotos, né, de pessoas com a cabeça estourada, de acidentes, de situações de morte, e me parece assim, eu penso assim, mas espera aí, mas será que todos nós temos um abutre que vive dentro da gente, que tem que se alimentar disso, né? Por que as pessoas não perguntam para mim se eu quero ver antes, né? Tu quer ver alguém sendo morto? Aí eu vou dizer quero ou não quero, mas as pessoas estão tão banalizando tanto isso, porque me parece que é aquela ambivalência. Eu tenho medo disso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade sobre essa E vai situação. ridicularizando, do tipo, olha que engraçado, né? Alguém morrendo, mas na verdade é alguma coisa que eu temo, que me apavora. Mas na medida em que eu vou banalizando, parece que vai ficando mais fácil de eu lidar. Né? Porque, digamos assim, ó, ao ver esse tipo de imagem, né, eu vou desfazendo alguns mistérios enfim, que rondam essa temática, né? Ao mesmo tempo, em vendo o outro morrendo, eu me protejo de pensar também sobre a minha própria morte, porque está acontecendo com ele e não comigo. Né? De certa forma, eu me protejo. Bom, doutor Jorge, como é que o Espiritismo trabalha essa questão da morte? Porque o espírita acredita na reencarnação, não é? Que estamos aqui de passagem e voltaremos, talvez para resgatar coisas ou para melhorar a nossa existência. Eu sou muito mais espiritualista do que espírita, porque o espírita é um cara... Tem uma diferença? Sim, o espírita ele acredita que está escrito no livro dos espíritos. Eu tenho muitas dúvidas, né? E eu me aproximei do espiritismo pela ciência, porque o Rogério e eu dependemos da ciência para dar os remédios, nós somos filhos da ciência, nós não podemos nos furtar a isso. E eu tenho muita necessidade de ter uma lógica que me explica as coisas. Então a ciência me explicou muitas coisas que me aproximaram do espiritismo. O espiritismo, assim como a ciência, diz que a morte não existe, e que existem dimensões diferentes. Nós, seres humanos, nós enxergamos o mundo em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Essas são as nossas possibilidades. Einstein colocou uma 4ª dimensão, espaço-tempo. Hoje a ciência admite que pelo menos existem 10 dimensões, ou seja, a maioria das coisas que acontecem no mundo não são percebidas por nós. Então, a ciência e o espiritismo acreditam em dimensões, talvez estradas diferentes, talvez outras possibilidades. Qual seria a visão do espiritismo nessa vida que eu estou tendo? Ela está vendo, ela me dá com uma missão. Eu vim aqui para uma vida que tem significado. Qual é o significado da vida? É uma vida de significados. Então, vou repetir. Qual é o significado da vida do Jorge? É uma vida com significados, ou seja, eu tenho missões. E as minhas missões vão variando de acordo com a minha idade. A minha missão como criança era me divertir. A minha
missão como estudante era me preparar para uma profissão. A minha profissão como profissional é me manter. A minha profissão, ao me apaixonar e casar, era ter família. A minha missão como pai é conduzir os filhos. E quando tudo isso acabar, aos 65 anos, os filhos estão lá, eu me aposentei, enfim, aí entram, e agora, o que eu faço? Né? Então, às vezes, a morte para uma pessoa, a morte física para uma pessoa de idade, ela é meio constrangedora se ela não tem uma vida de significados, entende? Então, o Espiritismo, ele é confortante. Por quê? Porque quando eu me despeço do meu pai e da minha mãe, eu sei que amanhã estaremos juntos, numa outra frequência. Quando meus pais morreram, eu conheci a parede está ali. Dessa parede para lá, moram os meus pais, e eu estou cada vez mais perto dessa parede. Então, ao me sentir mais perto da parede, eu olho para trás e digo para os meus filhos, a parede existe. Uhum. Quando o meu filho diz para mim, pai, eu quero que tu me prometa que tu nunca vai morrer. Eu disse, claro, meu filho, porque o meu pai não morreu, nem minha mãe, amanhã nem vou lá, amanhã é dia dos mortos, não vou lá, eles não estão lá. Eles estão dentro do meu coração, estão dentro dos meus pensamentos, eles temperam a minha vida, eles me ajudam. Eles não morreram, eles não morrerão como eu não morrerei. Então o Espiritismo é muito confortante. Ele é confortante porque ele traz uma paz para a alma. E a paz para a alma é tudo o que você quer. Se existe uma palavra que a gente quer, é a palavra paz. Todo mundo quer ser feliz? Legal. Mas a felicidade é esporádica. O meu time ganha, eu fico feliz. Meu time perde, eu fico infeliz. Mas a paz é algo conquistado no dia a dia e numa vida de intenso significado. E o Espiritismo dá essa possibilidade desse reencontro. Dr. Riffel, você convive, não é, com pacientes que morrem também. Como é que você lida profissionalmente com isso? E qual é o seu espaço de conforto aí em relação à morte? Eu quando estava na graduação, eu fui durante uns 3 anos, fui monitor de psicologia médica. E me aconteceu uma situação muito interessante. Uma das primeiras reuniões com um grupo de alunos, havia uma pessoa saltado de um prédio e caído na frente do aluno. E logo depois ele foi para a aula e ele contou aquela situação. E a gente trabalhou naquele grupo a sensação de impotência que nós temos diante da morte. Então, eu exercito isso diariamente. Eu acho que o meu primeiro paciente que eu soube que tinha se suicidado, me gerou muito sofrimento. Não que eu não sofra pelos outros. Obviamente que a gente sofre, a gente quer ajudar, mas tu poder reconhecer que tu não é senhor da vida e da morte é essencial para que tu consiga fazer algo efetivo para que a qualidade de vida e qualidade de morte das pessoas aconteça. Então, a minha impressão é que nós temos que exercitar, nós vivemos o luto como aquele evento que eu não quero viver, ou seja, deixa ele por último. E, na verdade, o luto acontece todos os dias. Nós vivemos pelo nosso prazer. No momento que eu tenho que contrariar o meu prazer e abrir mão disso para que haja um posicionamento mais adequado, mais ético, eu estou vivendo um luto. Se eu tiver a possibilidade de botar a mão num monte de dinheiro, eu vou querer aquilo. Mas se aquilo não for eticamente aceito, eu tenho que abrir mão. E isso é um luto. Isso é morrer um pouco para renascer. Então, essas situações são situações que a gente chama de crises. E as crises, elas são limitadores, elas são divisores de águas. Nós, numa crise, numa perda, em qualquer situação de mudança, nós entramos numa fronteira. E nessa fronteira, ou nós saímos melhor ou nós saímos pior, mas nunca do mesmo jeito. Então, o luto ele deve ser exercitado e na profissão, no exercício da medicina, a gente tem que tentar trabalhar isso dentro de nós e dentro do paciente. Auxiliar alguém a morrer bem é tão gratificante quanto ajudar as pessoas a poder sobreviver. Porque muitas vezes a gente percebe o sofrimento da família, o sofrimento das pessoas que não se desprendem daqueles sentimentos terrenos, né? E não conseguem muitas vezes realizar
aquela perda de uma forma saudável. Bom, seu Mário, para a gente encerrar, como é que você, na tua vida pessoal, encara a morte, o trabalho, essas questões todas? É bem complicado quando a gente apregou alguma coisa e não pratica, né? No meu caso, eu pratico, né? Falar sobre morte costuma ser algo bastante natural, né? Com as minhas filhas, com meu marido, na minha família. É algo que a gente costuma conversar até no sentido de poder estabelecer alguns desejos, né? Quando eu morrer, eu quero que vocês lembrem de mim, fazendo alguma coisa que vocês gostavam, né? Também é uma maneira que a gente encontra de valorizar este momento aqui agora, né? De valorizar as coisas que eu tenho, porque quando a gente se encontra diante de um paciente às vias de morrer, né? Talvez o mais importante seja mostrar para ele o que ele conseguiu construir até ali. Não tanto a questão de que, eu vou morrer, que coisa terrível, mas onde eu consegui chegar com esta vida que me foi dada. Exatamente o legado que ele tem, como ele vai ser lembrado, né? E as bênçãos que ele recebeu em toda essa trajetória. É assim que eu costumo lidar. Tá certo. Obrigada pela presença de todos vocês. O Estúdio 4 fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá.